Amém, louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse texto aqui, da palavra que a gente leu, né, nós encontramos ali os discípulos reunidos em um local, né, onde eles tinham recebido de Deus a ordem de permanecer ali na cidade até que do alto fosse revestido de poder. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada, mas quem faz a obra é Deus, não é a gente. Então a gente precisa dessa graça, precisa dessa direção, precisa dessa inspiração de Deus. E a época da morte de Jesus, os discípulos ficaram naquela situação. E agora? Jesus estava sempre com eles, né? Andando, caminhando, se reunindo, orando, curando enfermos, né? Ressuscitando mortos, operando diversos milagres, né? Diferentes tipos de milagres. Mas agora ele morre e ao terceiro dia, né, depois da sua morte, ele ressuscita. Mas ele não fica com eles o tempo todo, né? Ele fica com eles um determinado tempo e depois ele é elevado aos céus. Então aqui nós vimos no capítulo 2, no primeiro versículo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, né? Então a descida do Espírito Santo foi nesse dia. Pentecostes, o que significa? 50 dias depois da Páscoa. A Bíblia diz que Jesus ficou com os discípulos, né, sua ressurreição, e ele ficou, né, não assim permanentemente, mas ele aparecia, né, de tempo em tempo, em lugares diferentes. Ele aparecia para conversar e para animar os seus discípulos durante 40 dias. E aí então ele subiu aos céus, ele foi levado, ali teve os discípulos que viram ele, a Bíblia diz mais de 500 pessoas, né, puderam testemunhar essa maravilha, né, e aí receberam a ordem, né, antes da partida de Jesus, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E eles ficaram. Por isso que a Bíblia diz aqui que no cumprir-se o dia de Pentecostes, então, portanto, 10 dias depois que Jesus tinha subido ao céu, acontece então a descida do Espírito Santo, que era aquele consolador que Jesus havia prometido, que ele haveria de ficar para sempre com o povo de Deus. Então, se eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. Se eu for para o Pai, né, e chegando lá, enviarei o Espírito Santo, né, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, né, porque ele não o vê e nem o conhece. E aí está uma explicação o porquê que a palavra de Deus, ela sendo uma palavra tão forte, uma palavra tão firme, e muita gente nem se toca com ela, né? Foi o que Jesus disse: o mundo não pode conhecer, porque não vê e nem conhece as maravilhas de Deus. Mas ele disse: vocês conhecerão, e ele habitará para sempre convosco. Então nesse dia cumpre-se a promessa do envio do Espírito Santo. Eles estavam ali reunidos, assentados, e de um momento, de uma hora para outra, entra naquela casa uma aparência de vento forte, né? Um barulho, né? Causando um som. E era então ali, todos foram cheios do Espírito Santo. E via-se sobre eles línguas repartidas como se fosse de fogo, né? Então eles são os sinais externos, então, que a gente fala, né? Língua de fogo, ou
barulho do vento, né? O som. Né? E aí, ele sendo cheio do Espírito Santo, acontece então uma situação que era até então desconhecida para eles e para todo mundo, né? Que foi a questão, a capacidade que eles começaram a ter de falar em outras línguas. A Bíblia diz assim: começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Não eram línguas estranhas, não. Eram outras línguas. Que eles que estavam falando não entendiam. O Espírito deu a língua para eles falar. Mas as pessoas que estavam ali, cada uma vindo de um lugar diferente, podiam ouvir a língua e entender. O que quer dizer isso? É como se eu, por exemplo, estivesse na Inglaterra, eu sou Demetria, a dona Simar estiver na Inglaterra esses tempinhos, né? Esses dias, né? É como se nós estivéssemos na Inglaterra e daqui a pouco um inglês, né? Em vez de dizer sorry, né? Começasse a falar em português com a gente. E ele nem saberia o que estava falando, mas a gente saberia. Que é a nossa língua, né? Então, dessa forma, foi aqui o dom de línguas. As pessoas começaram a falar, os discípulos começaram a falar na língua daquelas pessoas que estavam ali, que estavam reunidas, que Pentecostes era um dia de festa. Então as pessoas vinham de muitos lugares, né? Ali um dia não, um momento de festa. Vários dias eles festejavam, festa da colheita e tal, né? E aí então tinha essas pessoas que vinham de vários lugares, né? Que talvez até entendesse a língua, né, dos discípulos, né, que era o aramaico, mas eles falavam a língua lá do país onde eles vinham e essa língua era falada pelos discípulos. Eles ficaram admirados, como é que eles estão falando as nossas línguas, falando uma língua que nós conhecemos, mas eles não falam essa língua, como é que eles estão falando? Então, aí foi uma demonstração, né, uma maravilha que Deus quis mostrar e também para convencer o coração dessas pessoas, para entender que de alguma forma Deus estava sabendo sobre a vida deles e estava preocupado com eles, falando com eles. E então eles começaram a ficar admirados, falaram como é que pode uma coisa dessa e tal. E sempre tem aqueles do contra, né? Sempre tem, em todo lugar tem, né? Ah, isso aí tá um bêbado. Como de conta que o bêbado vai sair falando de outra língua do Egito, ele não fala nem a dele mais. O bêbado não fala nem a dele mais, vai falar de outro, né? E aí então, foi nessa altura que Pedro, né, tomando a palavra, ele disse: não, vocês podem ver, é 9 horas da manhã, né? Não tem ninguém bêbado numa hora dessa, né? Que é a terceira hora do dia, né? Nas vigílias do dia dos judeus a primeira hora, no caso, é 6 da manhã. Então 9 horas seria 3 horas, terceira hora do dia seria 9 horas, né? Então começa às 6 da manhã, vai até às 6 da tarde. São as vigílias do dia, né? As 4 vigílias do dia. E daí tem as da noite, né? Começa às 6 da tarde e vai até às 6 da manhã. E eles estavam ali na terceira hora, né, do dia, que era para nós hoje, o nosso relógio, né, 9 horas da manhã. E aí ele começa a dizer que o que estava acontecendo ali tinha sim uma explicação. Era muito diferente, era muito assustador, era muito estranho, mas tinha uma explicação. E aí ele começa a falar de Joel, né, que havia profetizado que um dia haveria acontecer isso. Ele começa a falar de Davi, né, que havia profetizado também sobre a situação da morte e ressurreição de Jesus, né, que ele o corpo dele não veria a corrupção, né, no caso não veria a se degenerar, mas ele ia ser ressuscitado no terceiro dia e tal, né, como foi. E quando uma pessoa morre, o corpo dele vai para o cemitério e dentro de poucos dias está decomposto, né? E não foi o caso de Jesus e nem o de Lázaro, né?
na primeira vez, né? Claro, depois Lázaro morreu de novo e aí o destino é o mesmo de todos nós, né? Mas aquele milagre ali de Lázaro já mostrava que Deus tem poder, né, para vencer até a morte. E aí, com a ressurreição de Jesus, mais uma vez ficou claro que a morte, ela não tem todo esse poder que às vezes as pessoas pensam que ela tem, né? Até tem um ditado que tem solução para tudo, só não tem para a morte, né? Mas tem para a morte também, se morrer a gente sabe, né? Todos haverão de morrer, a não ser aqueles que vão ser arrebatados, né? Esperando que seja a nossa geração mesmo. Mas que a ressurreição, ela acontecerá, né? E a morte será vencida. Todos vão ressuscitar, né? Exatamente. Todos. E a morte será vencida, né? Então aí Pedro explica e fala sobre as profecias, o que foi falado da atividade e tal, e que agora então estava acontecendo. E aí ele começa também a dizer, né, falar sobre Jesus, e ele não, como diz, não dobra a língua para falar, né? Ele chega e fala, olha, esse Jesus que vocês crucificaram, né? Aí ele está falando para as pessoas que estão ouvindo, né, que de fato foi quem crucificou Jesus. Foi o governo romano, sim. Mas quem pediu a crucificação de Jesus? Foi os próprios judeus, o próprio povo dele, né? E aí ele disse, então, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então aí que vem o resultado, né, da pregação de Pedro, que no caso aqui foi imediato, porque era mesmo um acontecimento extraordinário, né? E às vezes a gente faz a mesma coisa, ou faz algo parecido, né, em obediência à palavra de Deus, e o resultado às vezes não vem na hora, mas ele vem, né? A Bíblia diz que toda palavra, né, de Deus não volta vazia, ela vai produzir o seu fruto. Então tem fruto que já dá num breve tempo, e tem um fruto que demora um pouco mais, né? Então, no caso aqui, o discurso de Pedro resulta nessa situação. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, né? Ficaram com o coração pesaroso, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então, já que nós estamos cientes de que nós pedimos mesmo a crucificação de Cristo, e que agora nós estamos cientes também de que foi um erro muito grande, porque ele era realmente aquilo que ele dizia que era, né? Mas como eles foram induzidos pelas autoridades e tal, eles acabaram rejeitando, né, a Jesus. Então, já que nós somos culpados, e agora, o que vamos fazer? E aí, então, vem a resposta de Pedro. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, né, na autoridade, no poder de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele não disse nada além disso, né? Arrependei-vos. Porque às vezes a gente pensa que o ser humano pode fazer muita coisa por Deus. Nós não podemos fazer nada por Deus. É Deus que pode fazer as coisas por nós. O que nós vamos fazer por Deus? Então, tem que pagar tanto, tem que fazer tal sacrifício, Não, nada disso. Vocês têm que se arrepender. E isso a gente pode fazer, mas não por Deus, é por nós, né? Então vocês têm que se arrepender do pecado que vocês cometeram e serem batizados. Cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Remissão quer dizer, Deus vai remir, vai perdoar, vai tirar o pecado de vocês. E aí vocês vão receber também o dom do Espírito Santo. Porque ele veio para estar para sempre conosco. Embora a gente não possa ver,
e muitas vezes não possa perceber nenhuma diferença, um sinal como eles tiveram aqui naquele dia, né? Às vezes não é o nosso caso, mas uma coisa nós temos que ter certeza: Ele está conosco porque Cristo disse que Ele estaria. E Cristo fala e cumpre com a sua promessa, né? Tanto é que derramou agora o Espírito Santo sobre a igreja. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então a promessa do Espírito Santo, ela é, como diz Pedro, imediatamente ali para eles, para os filhos deles e para aqueles que estão longe, né? Então é para nós, né? Estamos a 2000 anos de distância, né, do acontecimento. Mas enfim, são todos aqueles que o Senhor Deus chamar. Então, se Deus nos chamou, louvado seja o nome do Senhor. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava. Não. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, também é um alerta para nós, sabendo que nós estamos vivendo em meio a um povo que tem, né, na natureza carnal, na natureza pecaminosa, a perversidade, né, como característica. Perversidade daquela geração que Pedro estava falando levou à crucificação de Jesus, além de tantas outras injustiças que aconteceram, mas a maior, né, a crucificação de Jesus. Então, salvai-vos dessa geração perversa. E a única coisa que vocês podem fazer é se arrepender. Porque aqueles que não se arrependerem não têm salvação. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O pessoal que estava reunido ali, segundo as fontes que a gente tem da palavra de Deus, era cerca de 120 pessoas. Jesus, ele teve um ministério relativamente curto, mas muito intenso, né? E operou muitos milagres, muitas maravilhas, mas seguidor de Jesus. Aqueles que estavam dispostos a esperar pelo cumprimento da promessa. 120 pessoas. Os demais, né? O próprio Jesus disse: vocês me seguem é por causa dos milagres que eu faço. Não é por causa que vocês gostam e estão adorando realmente Deus de coração. Jesus mesmo falou isso. E isso é uma confirmação que a gente tem, segundo os relatos que a gente tem na palavra de Deus. 120 pessoas estavam ali, que eram os apóstolos, né? As mulheres que seguiam Jesus no mistério, a mãe, né, de Jesus, enfim, aqueles mais íntimos mesmo, né? E nesse dia, então, essa congregação de 120 pessoas, ela recebe quase 3.000. Então a gente imagina hoje uma igreja, né, com 100 pessoas, daqui a pouco, domingo que vem 3.000, vai colocar onde também? Vai colocar onde também? Mas foi o que aconteceu. Então acrescentou-se quase 3.000 almas. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Foi aquela situação que às vezes o pessoal da esquerda utiliza até esse texto, né? Que a congregação, os primeiros discípulos, eles tinham essa coisa
de comunidade, de viver, de repartir as coisas, e, enfim, depois na sequência ali vai falar sobre isso. Mas isso foi uma situação para aqueles momentos, né? Para aquele momento, porque aquele que fez uma opção, ou aquele que fazia uma opção por seguir a Cristo, ele estava totalmente isolado do resto da sociedade. Ninguém aceitava que alguém fosse cristão. Né? Ninguém aceitava. Os pagãos não aceitavam. E os judeus, né, que eram religiosos e que falavam em nome de Deus, também não aceitavam, porque eles não aceitaram Cristo. Né? Eles não conseguiram compreender, entender que Cristo era mesmo o Messias, o Salvador. Então, quem aceitasse a Cristo estava totalmente isolado da sociedade. E, evidentemente, que um tinha que socorrer o outro. Então, por isso, todos que estavam juntos tinham tudo em comum. Né? E também, isso foi no ano 33, 34, né, da nossa era, e já no ano 70, né, o general romano chamado Tito, ele invade Jerusalém, ali onde estavam os sírios, e ele destrói a cidade, destrói o templo, destrói tudo, e as pessoas foram dispersas, né? O povo judeu foi disperso mundo afora. Então era um momento em que Deus também já estava dizendo: não adianta vocês guardarem a capital, prosperarem, porque ninguém vai ficar com nada. Né? Dentro de poucos anos, ninguém vai ficar com nada. Foi o que aconteceu. Então os judeus foram dispersos no ano 70 da nossa era e voltaram agora, depois da Segunda Guerra Mundial, eles voltaram para lá. Né? Então, todo esse tempo estiveram dispersos. Então, esse momento aqui foi um momento muito importante para eles realmente um ajudar o outro, porque eles só tinham Jesus, eles não tinham mais ninguém. Né? Era uma decisão assim, não é como hoje, né? Que a nossa fé ela já está mais disseminada, as pessoas já têm mais facilidade para lidar com isso. Né? Na época não, se você fosse cristão, você não tinha mais ninguém, era só os cristãos mesmo. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Maravilha, foi um momento muito maravilhoso. Começo, então, né, o impulso da Igreja de Cristo, e depois a dispersão por todo lugar onde eles iam pregando a palavra. Depois veio, né, mais tarde, um grande pregador, né, chamado Paulo, né, que de perseguidor da igreja passou a ser um servo de Deus, um mensageiro da palavra de Deus, que também andou por muitos lugares, né, no mundo afora, aí, levando a palavra, né, e estruturando a igreja de Cristo, o povo de Deus, e chegou até nós, né? A gente tem que agradecer também por isso, né? Amém? Assim, que Deus abençoe cada um.